Meus irmãos, a paz do Senhor. Que a paz do Senhor entre na sua vida, entre no seu lar, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, aonde você estiver. Que Deus possa estar abençoando a sua vida no dia de hoje. Estou muito feliz, meus irmãos, meus queridos, que no dia de hoje, nessa segunda-feira, podemos novamente compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor no nosso programa de vida devocional da IPPTV. Estou muito feliz porque Deus vai continuar falando conosco hoje pela manhã. Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus tem uma palavra ao seu coração. E eu quero proferir uma palavra de oração agora, pedindo que a instrumentalidade do Espírito Santo esteja conosco, para que a palavra possa ser semeada no seu coração. Feche os seus olhos comigo, meu amado e meu querido irmão e irmã. Bondoso Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Nós agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e nós rendemos graças a Ti, ó Deus, porque nessa rica oportunidade de estarmos aqui, iremos, ó Deus, agora, Pai, compartilhar da Tua poderosa palavra. Fala conosco, Senhor, ensina, edifica, exorta, e que o Senhor venha transformar as nossas vidas por meio da Tua palavra. Nós te louvamos e te exaltamos pelo que o Senhor está fazendo e irá fazer. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Meus queridos, nós vamos ler hoje, na palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo de número 51. Salmos, capítulo de número 51, é hoje a nossa grande discussão, aonde que nesse momento, meus amados e meus queridos, Deus estará falando conosco e traremos uma palavra que certamente encontrará guarida no seu coração. A palavra do Senhor nos diz assim, em Salmos capítulo de número 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua presença e a tua sentença, e incontestável ao julgar o meu condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. O mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleites em sacrifício, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém e amém.
Meus queridos, o Salmo de número 51, creio que na grande maioria dos meus queridos e queridas conhece esse Salmo. Esse Salmo, ele relata uma oração de arrependimento, uma oração de súplica em um coração amargurado e triste por causa do pecado. Todos conhecem a história. Davi era uma pessoa, um general de guerra. Davi era um grande estrategista. Davi sempre esteve em grandes batalhas, sempre esteve na frente de grandes guerras. E Deus sempre abençoando Davi em todos os confrontos pelo qual Davi estava defendendo o povo de Israel. Tanto é verdade que certa feita Davi colocou no seu coração o desejo de construir um templo para o Senhor, mas o Senhor disse: não, Davi, as suas mãos estão sujas de sangue. E naturalmente Deus fez com que o filho de Davi, que viria a ser Salomão, pudesse continuar e estruturar o templo do Senhor. Mas Davi era um grande estrategista de guerra, era uma pessoa preparada para a guerra. A Bíblia relata que Davi, certa feita, não estava onde deveria estar, que era na guerra. Ele estava andando pelo seu palácio. Ele estava andando por aqueles grandes alpendres que circunvizinhava todo o palácio de um grande rei. A Bíblia conta a história que certa feita Davi, andando pelos seus alpendres, ao longe avistou uma mulher muito formosa, Batseba, tomando banho. E ela estava tomando banho, e ali naquele momento Davi encheu-se o seu coração por aquele desejo em coabitar com ela. E a Bíblia conta a história que Davi mandou chamar ela. E o ato de ter chamado ela e o ato de ter estado com ela, a Bíblia relata a história de que Batseba engravidou. Porém, Batseba era esposa de Urias. Urias também era um grande militar, era um exímio militar que era do exército do rei Davi, e ele estava naturalmente aonde ele deveria estar, que era na guerra. Ele estava na guerra, porque uma pessoa preparada para a guerra e para lutas, ele está em constante e profícuo desenvolvimento do seu ofício. Davi, por outro lado, ao invés de estar defendendo os interesses de Israel, ao invés de estar com seus súditos lutando contra as guerras contra os povos inimigos, estava, por acaso, ocioso e andando pelos seus alpendres, aonde que ele concebeu esse desejo. A Bíblia conta a história de que Davi tentou fazer alguns planos, porque isso é algo que seria totalmente... Davi não queria que toda essa história fosse levado aos olhos de todos. Então ele promoveu algumas estratégias. A Bíblia conta a estratégia de que esses planos que Davi fez para tentar não revelar essa gravidez de Davi junto a Batseba, Davi fez algumas estratégias. Primeiro, Davi, ele deu férias para o marido de Batseba. Mandou chamar o marido que estava no fronte de guerra para que ele pudesse, assim, ter um período de descanso na sua casa e, naturalmente, coabitando com a sua esposa, ninguém saberia que o filho viria a ser de Davi, porém, seria de Urias, né? Então, a ideia de Davi era uma ideia muito... É porque o pecado é assim, né, meus irmãos? O pecado, quando você desenvolve, a tendência é que você quer encobri-lo, a tendência é que você quer com que as pessoas não vejam, e a cada vez mais aquele novelo de lã vai se emaranhando e a coisa vai ficando cada vez mais complexa. E o que Davi fez? Se eu trago Urias, Urias deita-se com a sua esposa, aí ninguém pode falar que o filho que ela está grávida venha a ser meu, mas vai ser de Urias e ponto final. A Bíblia conta a história que mesmo que Urias vindo para o fronte, para casa, ele não foi para casa, ele ficou na porta do palácio esperando Davi reenviá-lo novamente para a guerra. A cabeça de Urias era o seguinte: como eu posso ter prazeres dentro da minha cidade, dentro da minha casa, com a minha esposa, se os meus liderados estão lá na frente do campo de guerra? Eu não consigo criar momentos de alegria, sendo que eu tenho essa missão. E ele ficou na porta do palácio. Davi, não satisfeito com essa atitude de Urias, convida ele para um grande banquete, e depois de um grande vinho, de uma fartura de vinho, ele intentava que Urias iria para sua casa e dormiria com a esposa, com a sua respectiva esposa, o que também não aconteceu. O terceiro plano, na verdade, de Davi, nesse momento, ele
literalmente encomendou a morte de Urias. O que ele fez? Ele pediu que Urias fosse para o fronte da batalha. Todos sabem que o fronte da batalha, onde estão os soldados de frente, o risco, a percepção de um possível enfrentamento e até morte é muito mais alto, porque você está de frente com o seu inimigo. Ele colocou Urias de frente no campo de batalha. Essa foi a ordenança dada por Davi. A Bíblia conta a história que naquele momento, quando Davi soube que Urias estava no fronte da batalha, assim como ele pediu, e ele morreu, Davi tomou sobre si Batseba, que tornou-se mais uma esposa para Davi. Ele já tinha outras, mas essa era mais uma, né, que ele teria. E as coisas na cabeça de Davi, na naturalidade de Davi, pareciam que estavam resolvidas. Ou seja, eu cometi um pecado de adultério, eu cometi um assassinato, né? Então foi um orquestrar de assassinato contra uma pessoa, e ninguém viu, ninguém sabe de nada, ninguém teve ciência nenhuma, e as coisas vão transcorrer agora como deveriam ser, na naturalidade. Ou seja, eu pequei, encobri meu pecado, e vida que segue, todos felizes. Mas, aos olhos humanos, o seu pecado, o meu pecado e o pecado de Davi podem não ser perceptíveis, mas aquele que tem os olhos e em que tudo vê, aquele que tem a governabilidade nas suas mãos, aquele que opera e orquestra com que o universo esteja na palma da sua mão, esse nunca nada escapará ou nunca nada ficará escuro ou obscuro. A Bíblia relata que certa feita o profeta Natan, ele foi na casa de Davi, contou uma história, né, de que tinham vizinhos, um tomou o animal do outro, etc e tal, contou toda aquela história só para suscitar em Davi o seguinte desejo: Davi, a pessoa que pegou o animal do outro para poder oferecer como banquete, sendo que ele já tinha muitos animais, o que tem que fazer com uma pessoa essa? Essa pessoa, Davi mal esperou o profeta terminar e falou assim: essa pessoa que tomou o animal de um que não tinha nenhum, somente um, para dar de banquete, sendo que ele já tinha muitos animais, ela deverá morrer. E Natan vira e fala o seguinte: assim é você, Davi, este homem. E Davi sofreu as consequências terríveis desse pecado, com a morte do filho que estava sendo gerado por meio de Batseba. Naquele momento, pessoal, essa história que eu contei para vocês é uma história de pecado, um pecado muito desastroso. Todo pecado é desastroso, mas esse foi um pecado que, a bem da verdade, ele foi construído, ele foi tipificado para que tudo viesse a dar certo. Mas como Deus interveio, porque nada é escondido aos olhos de Deus, o que acontece? Davi ficou extremamente constrangido. O coração de Davi ficou totalmente despedaçado. Agora nós precisamos relembrar nessa conjuntura quem é Davi. Quem é Davi, meus amados e queridos irmãos? Davi é exatamente, sabe quem? Davi é exatamente aquela pessoa, aquele homem segundo o coração de Deus. Davi era aquela pessoa que caminhava com Deus, que ouvia a Deus, tinha uma sensibilidade muito forte. Mesmo que esse pecado tenha criado uma certa mancha, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem com o qual Deus se alegrava em caminhar. E Davi fazia tudo segundo a vontade de Deus. Houve o pecado? Houve. Mas por que eu contei todo esse contexto, meu amado e meu querido irmão e irmã? É porque o problema não é tão somente pecar, porque o pecado é errado. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos deixa longe dos caminhos do Senhor. Deus não compactua com o pecado. Mas o pior, tão pior quanto pecar, é um coração endurecido. É um coração petrificado, em que você não reconhece o quão pecador e você não produz frutos de arrependimento. O que nós vemos no Salmo 51 é exatamente um coração de uma pessoa, com um coração quebrantado, com um coração contrito, pedindo, suplicando a Deus por um arrependimento e confessando o seu pecado. A Bíblia começa dizendo o seguinte: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, e apaga as minhas transgressões. Davi, ele chega dizendo o seguinte: olha Deus, eu não vou fazer mais rodeios não. Eu não vou tentar mais encobrir
como eu estava tentando encobrir o meu pecado, não. Eu tentei encobrir, eu tentei mostrar que eu, sendo rei, eu poderia, de alguma forma, orquestrar os fatos futuros para que tudo viesse a trazer o resultado que eu esperava. Mas hoje eu entendo, Deus, que pecado não se esconde. Pecado não se coloca debaixo de tapete. Pecado se coloca na mesa, se confessa, se produz frutos de arrependimento. E, sobretudo, pecado você deixa para trás e caminha com o coração certo e com a fidelidade a Deus de que você não voltará a cair mais naquele mesmo erro. Essa é a cronologia de um arrependimento genuíno e verdadeiro. O que Davi começa a falar nesse primeiro versículo, meu amado e meu querido irmão, é justamente o seguinte: Deus, tem piedade de mim, a sua misericórdia precisa me alcançar. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Senhor, eu caminho com o Senhor. Senhor, nós caminhamos juntos, Pai. Eu faço a minha devocional pela manhã, Senhor. Senhor, eu procuro criar louvores nos meus lábios continuamente. Senhor, ao meio do dia, eu sempre gosto de produzir uma adoração ao Senhor. Pai, no período da minha tarde, nos meus afazeres, nas minhas atividades, mas o meu coração, Senhor, não cessa de cantar júbilos. Os meus lábios não param de proferir júbilos ao Senhor. Deus, vai anoitecendo, vai entardecendo, anoitecendo, o meu coração continua regozijando na Tua presença. Pai, à noite, quando o sol se põe, quando as estrelas já estão iluminando todo o céu, eu volto a encerrar o meu dia clamando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que fora feito. E peço a bênção do Senhor para uma noite de sono. Eu faço tudo isso a Deus. Mas mesmo assim, se eu fizer ou vier a cometer um pecado, apaga as minhas transgressões. Apaga aquilo que mancha, que eu não entristeça o Teu Espírito Santo. Davi continuou falando: lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Então Davi, ele apresentou para Deus o seguinte: Deus, aqui não tem mais teatro, aqui não tem mais hipocrisia, aqui não tem mais uma forma de você querer deixar com que o seu pecado seja um pecado de estimação, ou seja, de forma contumaz você está exercendo ele. Agora não existe mais isso não, Senhor. Eu quero dizer para o Senhor agora para lavar-me de toda a minha culpa. Eu fui culpado, Deus. Eu devia estar na guerra. Eu devia, Senhor, estar junto com os meus compatriotas, lutando e defendendo o povo do Senhor, o povo amado e eleito do Senhor, o povo de Israel. Mas, Senhor, por um lapso, por uma questão de ociosidade minha, e eu mesmo sabendo que o Senhor já tinha me dado uma família, porque naquela época lá, apesar de Deus não concordar, mas os reis tinham várias esposas. Eu tenho já as minhas esposas, eu já tenho tudo que o Senhor me deu. Tudo que o Senhor me deu. Eu não precisava estar andando nos alpendres do meu palácio e desejar a mulher do outro. Eu fiz errado a Deus. Por isso que eu te peço, Pai. Mais do que isso, Senhor, além de eu ter praticado adultério, eu cometi, Pai, um assassinato. Eu não puxei o gatilho para matar ninguém. Eu não passei a espada ao fio do pescoço de ninguém. Mas eu tramei com que uma pessoa que tão somente estava dando a sua vida pelo nosso povo, eu coloquei ela no fronte para ela ser morta. Então, Senhor, o meu pecado é um pecado horrendo, horripilante. Mas, Senhor, lava-me de toda a minha culpa. Senhor, purifica do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre o horror do meu pecado. Eu reconheço, Senhor, do meu pecado. O primeiro passo, meu amado e meu querido irmão, que é o passo talvez mais difícil nesse processo, é reconhecer que você é pecador. Reconhecer que você é pecador mostra, num primeiro momento, uma fragilidade. Mas não é a fragilidade que é o maior papel ou constrangimento, mas a segurança de que você pode receber sim o perdão de Deus, mas você primeiro precisa confessá-lo. É tão interessante, meus irmãos, que a Bíblia continua dizendo: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Então, ou seja, Senhor, eu pratiquei aquele mal que o Senhor abomina. Eu pratiquei aquele mal que o Senhor tem como
reprovação. Eu fiz tudo isso, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me um condenado. O Senhor tem, Pai, como pedra de julgamento, que o que eu fiz foi um pecado. O que eu fiz foi algo que desagradasse os seus olhos. Por isso, ó Deus, versículo número 1, tem misericórdia de mim. E ele fala, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu minha mãe. Davi, nesse momento, ele começa a mostrar que o pecado é algo que caminha conosco continuamente, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Mas o pecado, ele não pode nos dominar. O pecado não pode ser parte corriqueira e contumaz da nossa vida. Então Davi está falando o seguinte, olha Deus, deixa eu criar aqui para o Senhor alguns argumentos de confissão, de arrependimento, para que o Senhor pese sobre tudo que eu tenho falado e que o Senhor esquadrinhe o meu coração. Vê se há em mim algo impuro, vê se há em mim algo sujo, vê se há em mim algo que mancha e retira, Senhor. A Bíblia continua dizendo, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Davi diz assim, Deus, nós caminhamos juntos, ó Deus. Nós temos É interessante, né, meu irmão? Isso aqui é profundo, né? Isso aqui é profundo. Davi está falando assim, Deus, a gente tem uma caminhada em conjunto. Nós somos, Deus, eu preciso e dependo do Senhor. Quando Davi fala em outro salmo, não existe outro bem além de ti, isso para um rei falar é uma coisa absurda e quase difícil, porque um rei tem detentor de todo ouro, de toda prata, o rei tem um grande poderio de força, de poder e de influência, mas ao mesmo tempo o rei fala assim, olha, o meu maior bem que existe é o meu Deus, é porque Davi realmente tinha uma sensibilidade no seu coração muito grande para com Deus. E ele continua falando, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Davi, ele faz o que eu e você precisamos fazer diariamente. Deus, lava-me dos meus pecados. Lava-me das minhas transgressões. Lava-me dos meus erros e das mazelas que o meu coração produz. É interessante, meus irmãos, que se a gente fala o seguinte, olha, irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, isso tudo é muito bom e é uma bênção. Mas quando a gente fala assim, você precisa arrepender do seu pecado, você precisa arrepender da sua transgressão, isso gera incômodo. Isso gera, de certa forma, sabe o quê? Um certo desconforto, porque ninguém gosta de ficar recebendo um dedo apontando o seu erro, apontando a sua fragilidade. Mas nessa manhã, a palavra de Deus para você é o seguinte, arrependa-te enquanto há tempo. Arrependa-te enquanto é possível. Davi tentou esconder, mas assim que ele foi confrontado, ele colocou as armas em cima da mesa e disse, Deus, para mim chega. Eu não quero mais levar esse pecado. Eu não quero mais levar essa falta, essa fatalidade que eu carrego. E é interessante que ele faz o seguinte, faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ou seja, Deus, eu estou sendo comprimido. O pecado, meu querido, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. O pecado, ele pode produzir prazer, mas é um prazer instantâneo, momentâneo. Mas ao longo do tempo você vai começar a definhar. Você vai começar a ficar desconfortável. Você vai começar a ficar incontrolável. O pecado, ele vai começar a puxar, como a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. Ele vai começar a criar um emaranhado, uma rede, um fardo que você não vai conseguir carregar em algum momento. Então, se você tem errado, se você tem pecado contra a sua esposa, contra o seu esposo, se você tem pecado contra os seus filhos e principalmente contra Deus, não deixa começar essa semana. Confesse a Deus o seu pecado. Confesse a Deus aquilo que tem separado você dele. Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Deus está com vontade de ouvir os júbilos sinceros que entoam do seu coração, dos seus lábios. Deus está com saudade de ouvir a confissão do pecado que você tem para dizer. Sabe por quê? Porque quem alcança, quem procura
Quem confessa e arrepende de seus pecados alcança graça, alcança misericórdia. É tão interessante, meu amado e meu querido irmão, que fala assim, Davi continua falando, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro, o que isso quer dizer? Deus, eu não quero ter um coração manchado, eu não quero ter essa mancha no meu coração, o Senhor pode, o Senhor é o único, único. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, o único que tem capacidade nesse universo, nesse ambiente, seja racional, cartesiano, espiritual, o único que tem capacidade de perdoar pecados chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer Deus com D minúsculo não tem essa capacidade. Qualquer Deus com D minúsculo, aonde quer ou em qualquer região, não tem. O único que pode e tem poder para perdoar os pecados é aquele que tem uma cicatriz nas suas mãos. É aquele que foi lá naquela cruz e verteu o seu sangue. Esse sim tem poder para fazer isso. O resto é conversa fiada. O resto é conversa fiada. Esse é o único que pode perdoar os seus pecados. Esse é o único que pode fazer o seguinte, olha, esse seu retrato, olha aqui, olha para mim. Esse retrato que eu criei de você, ele está manchado, você manchou ele. Esse retrato que você tem, ele não deveria estar manchado, ele não teria que estar escuro, ele não poderia estar totalmente descaracterizado, não. Mas eu sou o único que posso pegar com o meu sangue e fazer essa moldura e fazer essa pintura voltar ao que é antes. Eu sou o único que posso entrar dentro do mais íntimo do seu coração, limpar todo o seu pecado, limpar todas as suas mazelas e te trazer um coração puro e uma vida nova. Ele é o único que pode fazer esse retrato que está totalmente manchado e destruído, tornar a ser o quê? Um vaso de honra, um vaso de bênçãos. E é interessante, né, que Davi fala, olha, pode acontecer o que for, pode ter o problema que for, mas o único pedido que eu te falo, ó Deus, é o seguinte, não afaste de mim o teu Espírito. Não afaste de mim a tua presença e nem retires de mim o teu Espírito. Irmãos, essa deve ser o nosso maior intento. O arrependimento, ele deve dizer o seguinte, Deus, eu pequei contra ti, eu confesso o meu pecado, o meu erro, mas Deus, não tiras de mim a tua presença, não tiras de mim a tua presença e nem tires de mim o teu Espírito, porque eu não sei viver sem. Esse deve ser o nosso grande desejo, o arrependimento dos nossos pecados e a certeza de que os nossos pecados cairão no mar de esquecimento e a presença do Senhor, a presença do Deus Yahvé continuará conosco. E encerrando, olha que interessante, meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim, o verdadeiro e aceitável sacrifício eterno é um coração contrito, um coração quebrantado, e arrependimento jamais será desprezado por Deus. O pecado que você cometeu pode ser julgado por muitas pessoas. O pecado que você cometeu pode ser sentenciado por muitas pessoas. Muitas pessoas podem colocar o dedo, rixe ao seu rosto, tentando destruir a sua dignidade, tentando destruir o que mais de valor você possui por causa do seu pecado. Mas você tem essa certeza nessa manhã que a Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, vou repetir, um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, Deus nunca abandonará, Deus nunca desprezará. Por isso, nessa manhã, receba o perdão de Deus, receba a restauração de Deus, o seu arrependimento, o seu voltar para casa, o seu voltar a ter
a comunhão com Deus, Deus não desprezará, Deus não rejeitará. E você terá um coração novo, um coração limpo, quebrantado na presença do Senhor. Amém? Eu quero orar, meus irmãos e minhas irmãs, com vocês agora, pedindo ao bondoso Deus que você possa estar fazendo uma limpeza, né? Uma limpeza, uma asepsia da sua alma, uma limpeza da sua alma. E onde houver pecados, e onde houver necessidade de arrependimento e confissão, que o Espírito Santo fale agora ao seu coração. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque a tua palavra foi lida. O exemplo, Pai, de Davi, mesmo que pecador, que cometeu um adultério e um assassinato, Pai, não manchou a característica principal de Davi, que era um homem sensível à sua voz, que era um homem sensível ao seu falar. E o arrependimento e a confissão dele, escritos nesse salmo, demonstrou que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, o Senhor não rejeita um coração contrito, o Senhor não rejeita o arrependimento da nossa alma. Fala aos nossos corações, ministra, Pai, nos nossos corações, Pai, que o Teu Santo Espírito incomode o pecado que possa ainda haver, Pai, e que o perdão do Senhor vertido naquela cruz por meio do Teu sangue possa alcançar a vida, Pai, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.